bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias e estou no ar aqui com mais um episódio ao lado, Ricardo VR. Eu e minha camisa aqui, ó, eu visto a camisa de VR, cara, essa é a camisa do Volta Redonda Futebol Clube, que não está me pagando nada, mas se quiser me pagar, não custa nada, estou à venda, eu estou vendendo pra qualquer time, até pro meu querido Volta Redonda. Um dia eu vou ver você no Vasco, velho. No Vasco? Você no Vascão, velho. VR, pra quem não sabe, é Volta Redonda. Agora Volta você não Redonda, entendeu ainda, pelo amor de Deus. Mas também se o Vale Refeição quiser me patrocinar, também não tem Também não tem problema. problema, Sodexo aceitamos. Ainda existe Sodexo nesse mundo de PJs? Cara, Pra gente não. na empresa que nós trabalhamos, acho que não, né? É. Fernando Aragão. Tudo bem, meu amigo? Eu ia te Tudo perguntar ótimo. se o VR tem SAF, o Voltaço. O Voltaço tem SAF? Não, ainda ninguém quis comprar. Ninguém, né? Se a gente fizer uma Vai ser vaquinha aqui, a de repente, guilda daqui a pouco vai comprar o Vamos Volta comprar, Redonda. pô, o Voltaço, cara. Os caras lá de Botar- Hollywood não compraram um time na Inglaterra? Que Não tem é, aqui? pô? a gente bota Pô. nossos filhos pra jogar, né? É, exatamente. Eu quero ser um cartola. Pô, o meu diabetes não aguenta o primeiro tempo, não. E aí, Fernando Aragão, tudo certo? Tudo certo, cara. Pô, tudo estamos certo. animados hoje aqui com esse senhor aqui do nosso lado, Marco Palito. Que honra, cara. Porra, uma Pô, figura honra que a gente minha. não via há muito tempo, cara. É Nosso verdade, ex-parceiro de pô. redação. Maravilha, Bel, obrigado pelo convite. Pô, vamos trocar uma ideia, falar umas besteiras aí, né? Jogar Cara, a conversa fora. Começar por aí, então. O VR já sinalizou um bom começo. Assim, nosso ex-parceiro de redação, não o meu, que cheguei um pouquinho depois. Mas, cara, eu acho que é um puta diferencial de uma época não muito distante da comédia, em que existia um senhor chamado Sherman que ia aos locais ver Pô, comédia, né? Era um é diretor verdade. que consumia comédia, que hoje é meio raro, né? Por incrível que pareça. Beleza. Como é que era esse diferencial da época, assim? Como é que você foi parar no Zorra? Conta um pouco pra gente dessa experiência. Eu fazia um trabalho nas lonas culturais, né? Que é o Conversa Fiada, um talk show com música, poesia, teatro, dança, artes plásticas, né? Enfim. E começou na lona de Bangu, depois foi para todas as outras lonas, Vista Alegre, Campo Grande, Realengo, Guadalupe, enfim, espalhou por todas as lonas. E na época, como a gente estava bombado, estava fazendo o maior sucesso ali, as lonas lotadas, né? Que, na verdade, a gente brincava, que falava que no Conversa Fiada não dava nem para entrar lá fora, porque o lado de fora ficava tão cheio que a galera falava, não, eu quero ficar do lado de fora. Não podia ficar do lado de fora. Então a gente brincava, conversa fiada não dá nem para entrar lá fora. Mas, desculpa, só fazer um parênteses. Esse sucesso, assim, que você fez nessa época, era uma época pré-internet ainda, né? Pré-internet. Era uma coisa boca a boca não, mesmo. minhas filhas falam, né, que, Aham. pô, se tivesse na internet da época, a gente estava muito bem, né? Mas Maneiro. foi na época do boca a boca mesmo, né? E no final do Conversa Fiada, tinham várias apresentações dos novos talentos, e aí no final tinha eu e o Bonequinho Viu, que é o personagem que a gente já faz há 27 anos, né? Caramba. São 27 anos de fracasso. Graças a Deus. Fracasso não subiu a cabeça, né? Não Não, deixou. só se fala de outra coisa da cidade. E aí a gente... Aí saiu uma matéria no jornal. Na época eu estava das lonas, mas também estava na Transamérica fazendo o humor no futebol. E aí saiu uma matéria numa revista falando do meu trabalho, onde o título era Excluída é a Zona Sul. Que, na verdade, a gente criou um movimento que a gente excluía a Zona Sul, né? Então, a gente lá em Bangu, a gente falava que o pessoal da Zona Sul morava muito longe, então eles não tinham acesso ao que a gente produzia. Isso é ótimo. Então a gente falava assim, poxa, nós fizemos uma campanha de promover a inclusão da Zona Sul, que o pessoal não tinha ônibus, né, cara? Ipanema, Padre Miguel, por exemplo. Um absurdo a pessoa não ter acesso à mocidade, né, ao Jongo da Serrinha em Madureira. Quer dizer, as pessoas não têm nem transporte para ir para o subúrbio. E nunca comprou um bode no Mercadão? Nunca comprou um bode no Mercadão. Eu falei assim, como é que... E se o suburbano vai à Zona Sul e a Zona Sul não vai ao subúrbio, quem é que está excluído? Quem está excluído é a Zona Sul. Então foi em cima desse título que o Sherman, eu acho que ele viu o título, ele me chamou, porque, porra... Cara, calma aí. Não, isso precisa de um parênteses, que é mais um. E quando vai fazer algo com o Sherman, entendi. faz a voz do Sherman. Ninguém consegue Não, falar do ninguém Sherman sem consegue. imitar o Sherman. E sem fazer o dedo assim, rapaz, pô. Tem que ter o Tem que ter o dedinho, né? dedinho. Isso é muito bom. Que porra é essa de Zona Sul excluída? Porra, tem alguma coisa aí, É porra. uma merda aí, né?
E aí, na verdade, eu fui chamado primeiro, foi pelo Orkut. Orkut, o pessoal mais jovem sabe o que é, né? Eu estava no Orkut e chegou assim, o diretor do Zorra quer te conhecer. Eu falei, porra, não sei que a primeira coisa é vírus. Aí eu falei, porra. Aí eu botei meu telefone, respondi, foi a Luciana Vinco, né? Produtora. Aí ela me chamou. Aí eu fui lá, fiz uma peneira com o Dudu. Né? O Dudu que Era o diretor do Zorra. Lembra Zorra do Total. Miranda? Claro, claro. Do Miranda. Aí o Dudu, o Sherman viu essa matéria, o que você faz? Eu falei, eu faço esses personagens, na época eu tinha tinha um bonequinho viu, tinha vários personagens lá, tinha o Dali de Salvador, que é um pintor surrealista baiano, que a gente fazia lá. Né? E aí ele falou, separa 10 personagens para mostrar para o velho. Tinha alguns lá, e eu separei e levei para ele. Aí foi uma reunião, assim, com os roteiristas, aquela tensão. Sim, fodida, era- né? É porque o ambiente hostil, né? É, um Pra ambiente você nada mostrar propício todas as a- ideias, Eu né, achava assim tão cruel com os É, atores. É só pra quem não tá sabendo. Gente que é ator, né? Então eu ficava sendo parceiro visual do ator e não ficar naquela posição blasé, tipo, me faz rir aí, eu vou ver se tu É só pra engraçado. explicar, assim, pra Fala pra isso, pessoa tentar visualizar como é que era. Aham. Assim, iam vários comediantes lá se apresentar pro Sherman. Vou dizer do tempo que eu fiquei lá, 2 anos. O Palito, quando eu cheguei lá, já tava há 8 anos. Então, se era diferente antes, você explica. Mas, assim, é a mesma coisa. Então, era o seguinte. O Sherman ficava sentado, né, numa sala. A gente trabalhava numa parte hotel, aí tinha lá um dos quartos, a sala. E ele ficava sentado no sofá, junto com mais 2 ou 3 roteiristas. Eu vi algumas apresentações no tempo que eu fiquei lá. E o cara chegava, o ator, sem o menor clima pra se apresentar. Mas não tinha o menor clima, era todo mundo muito sério. É. Parecia uma apresentação do The Voice, né? Sem a banda. Sem a banda. Mas E Não, aí- às vezes trocava de roupa no banheiro ali trocava, mesmo, né? e aí chegava Tipo, ali, as pessoas iam levar o próprio figurino. pressão fodida. E assim, muitas das vezes aquilo ali era, obviamente, interpretado como uma grande oportunidade da vida, né? Tinha gente que vinha dos mais variados cantos, né? E assim, você tinha ali a sua chance, seus 3 minutos, né, pra tentar ali se apresentar, e se o Sherman gostasse, sua vida podia mudar, porque você poderia ir pro programa. Só que as condições eram as piores, porque você não tinha nada dali, era convidativo pra você rir. E assim, muitas vezes eu via quando o cara terminava a apresentação, cara, que não tem BO, não tem luz, não tem nada que se apague. E uma vez eu vi, eu não lembro quem era, que é o cara catando assim o figurino, porque tinha caído no chão, ninguém tinha rido. E sempre terminava com uma frase do Sherman que era... Tá visto. O tá visto era quando ele não gostava. Tá visto é tipo assim, ó, babou. No caso, foi o que a gente viu. Eu sempre vi, tá visto. Porque quando ele gosta, é na hora. Cara, mas uma coisa que... Não era? Tipo assim, faz de novo. Eu isso nunca aí. vi ele gostar, Palito. Então, exatamente. cheguei Mas nesse o curioso é que, assim, isso vem de uma tradição de comédia, né? E o Sherman era um cara que conhecia muito de comédia, né? Que ele remetia esse lugar do bobo de botar o comediante no lugar do bobo da corte mesmo. Que ele sentava, pela descrição de vocês, tipo, o imperador, o rei, né? Faça-me rir. Faça-me rir. Me rir. Não isso aí. gostou. Pô, É. guilhotina. Outro. Né? É Não, bem esse lugar, né? Bem esse lugar, ele queria esse lugar. bem Cara, observado. Mas relato Palito, assim, o que talvez fosse mais escroto era a galera que tava do lado, que no caso a gente, pô, você que é um cara que passou por isso e era ator, além de roteirista, era um cara que, porra, devia ter uma empatia do caralho, né, caralho, tô ali contigo. Mas tinha uma galera que falava meio, do lado dele com aquela O cara... cara, tipo, porque o cara, porque acha que tá do lado do imperador, virou nobre. Não, eu também tô aqui. Exatamente. Mal sabe que ele é o próximo aí pra Exatamente. Lá eu falava sempre pra galera, aqui, ó. Ou tu é peca ou tu é cu. eu fico na minha aqui de cu, na boa, aqui, ó. Tô de cu aqui, ó. Né? Aí vagabundo achava que era peca, ia bater de frente. Cara, Desculpa, não sei se não, pode falar o que quiser. O Falando episódio anterior, o seu foi com o Verinha Montezano. Falando no microfone, pode tudo. Cara, mas isso é curioso, né? Porque, pô, tinha que fazer um documentário aqueles ao estilo Globoplay do Sherman, né, cara? Porque ele é a pessoa que tinha Merece. essa dualidade, né, cara? Ao mesmo tempo que ele Não. tava lá, pô, buscando os caras com uma coisa hoje que, pô, Ninguém ninguém faz mais isso. faz isso, né? Ele tinha também esse lugar meio assustador, né, cara? Tinha. Mas- Mas ele ia lá no teatro. Mas buscar. eu te interrompi, aí o Dudu pediu Não, pra você separar os E eu personagens. levei lá os personagens, aquele clima tenso, né?
E eu lembro que eu tava nervoso. Tinha um momento que ele falou assim, rapaz, pode ficar calmo que eu tô gostando. Eu falei, pô. E eu lembro que ele gostou do personal train, né? Que era o meu personagem que eu fazia, que dava aula né, dentro do trem, de como, né, aproveitar o esforço que o trabalhador faz dentro do trem. E ele, rapaz, a gente está aqui mais de tantos anos, ninguém fala de trem, porra. É por causa dessas merda aí, esse cara mora lá para essas porras daqueles lados de lá. E é exatamente isso, né? E eu acho que eu fui chamado numa época que foi exatamente quando o subúrbio realmente estava na moda, como está de novo, né? Está voltando. Era a Avenida Brasil. Era a Avenida Brasil, era pô, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Salve Jorge, né? A favela começou a estar na moda. E aí ele, vendo que eu, como eu era um artista de Bangu, né? De Pilares, ali do subúrbio, e ele falava que o nosso público está ali, então eu acho que ele foi com esse olhar que ele foi buscar o meu trabalho lá na época, que era esse que a gente fazia lá nas Lonas. Entendeu? Agora, Bangu e Realengo tem uma safra boa lá, né, cara? Bangu tem, Bangu. Caramba, impressionante. Caralho, não tem problema. Aqui pode tocar. Aqui pode Se tudo. quiser atender. Meu filho é diabético, volta e meia toca o alarme dele. E pior que você não sabe. É banco, operador e telefone. É remédio. É remédio? Ih, rapaz, lá. Melhor merda. Ó, do meu filho também é a hora do remédio do meu filho, mas ele só vai tomar quando acabar a gravação, vai segurar um pouquinho. Vamos lá. Eu também. Não, mas tem uma safra boa lá, né? O Defante Tem Defante. de lá. Tive o lá no Maracujá. programa Defante louco. Defante é o pior de todos que eu conheci agora. Eu só trabalho com os piores, com os estragados. Eu gosto dos estragados. É remedinho, né? Pra remedinho. É o pior de todos, sem dúvida. Maracujá, Paulinho Serra. Maracujá, Paulinho. Rafael Portugal. Rafael Portugal, todo mundo. E tudo Alan Ribeiro, olha, Ribeiro, e todos esses que eu falei, Momuzinho, todos esses que foi falado aqui, eles iam no Conversa Fiada. Ah, que legal. Frequentavam Conversa Fiada na época, né? Os garotos, né? O Rafael Mas Portugal. então, tu acha que isso pode ter sido um diferencial pra formação dessa galera? Sim, assim, ter essa eles comédia falam ali? isso, né? O Rafael mesmo. É porque fala lugar que sobre tem isso. comédia geralmente forma comediante. Exatamente. Porque a comédia é algo Eles que vai se falam que a gente alimentando. era ali, o Bonequinho, né? Foi uma das referências, tanto ele quanto o César Maracujá. Sim. Eu Eles lembro, falam cara, de disso. sair da faculdade e direto ver o Zé no João Caetano. Pô, é que tinha, então, assim, essa coisa de estar acontecendo comédia forma pessoas E que na querem Zona trabalhar Sul também, comédia. na época tinha o que o Regis fazia, o Alexandre Regis fazia, que era junto com o Anselmo Vasconcelos. O da praia, o terror da praia. O da Da praia, praia. que também foi importante Sim. na época dele. Porque a gente era, né, da mesma época, ele contemporâneo, só que eu na Zona Norte, né, na Zona Oeste e subúrbio, né? Essa cena efervescente, assim como você tá falando, né, cara? Você vê, numa época que não tinha essa divulgação que tinha hoje de Instagram, de internet, a lona ficar cheia do lado de fora, como ficava você falou. Cara, mas cheio isso do lado de isso fora. que faz, Isso né, é que é cara? foda, né? Porque hoje a gente vê com internet tudo isso e o cenário do Rio de Janeiro, não sei se o Palito tem a mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão que piorou muito nesse lugar. Tá assim. difícil O levar Rio o de Janeiro tá... Eu vejo, comparando com São Paulo, olho o São Paulo com certa inveja nesse aspecto, que, cara, eu vejo às vezes, pô, o Patrick Maia fazendo Atacadão do Minhoca. Ele fala, pô, 10 comediantes essa noite, não precisa nem dizer, e eu já fui e tá cheio. Ele não diz nem qual é o nome dos comediantes aqui no Rio de Janeiro, pra você levar a galera Tá difícil. pro comedy, ou pra lona, ou pro teatro, que seja, tá difícil, né? O Rio de Janeiro parece que deu uma embrutecida nessa coisa, assim. Deu, não sei se você nota isso também. Se você, numa quarta-feira, como a gente fazia na você for na igreja, a igreja tá lotada, Sim, cara. meu irmão. Sim, é acho verdade. que tem um fenômeno acontecendo. Eu acho que a gente precisa ir pra dentro da igreja. Não, faz sério mesmo. Eu já fui, inclusive. É né? isso. Eu fiz muito teatro na igreja. eu E acho que funcionava tem que- muito bem, tem cara. que Eu ir já onde fiz o povo tá na igreja aí. Eu já o povo fiz tá na... peça de comédia dentro da igreja pra 1.000 pessoas, ao mesmo tempo assistindo Isso, olha 1.000 que pessoas. maneiro. Então, assim, cara, mas É. assim... né? Mas né? Sem problema algum. Acho que nós podemos ir sim. Acho Sim, que- Tanto que o meu projeto hoje é fazer o Templo do Humor, né? Onde eu brinco que eu trago seu humor de volta em 3 dias. Que é uma oficina de comédia, né? Assim como vocês mestres aqui. É onde a gente fala que é uma oficina de nada com especialização em porra nenhuma. Uhum. E que a gente
a gente não ensina nada, né? Na verdade, eu acho que as pessoas já têm tudo que elas precisam. Então, é sobre isso que a gente fala na oficina lá também. Ia lá na tua área? É lá mesmo? No Recreio e em Bangu. Ô, Palito, a gente trabalhou junto, assim, eu me lembro, eu me divertia muito quando eu trabalhava lá no Zorro Total, e assim, era um tipo de humor que muita gente às vezes torce um pouco o nariz, mas que eu, assim, sempre tive o maior prazer em fazer, e talvez, se eu fizer uma reflexão, talvez seja até o tipo de humor que eu mais gostei de fazer, de repente. Se eu fizer pensar assim, eu era bastante feliz trabalhando lá. Eu queria saber de você, assim, o humor popular também é o que te move? O que te... eu vi isso, né? Porque me move isso, entende? E é difícil fazer. Sim, é. A gente sabe que é coisa divertida, é muito difícil fazer. Muito. Entende? É um humor inteligente, aquele humor que fica aqui, não é tão difícil fazer. Não é? Que é um humor que a gente nem ri, mas a gente... Sim, exatamente. Tipo daquela... porra, que sacada do caralho. Cara, porque tem muita gente que trata como fazer rir já não fosse um ato inteligente, né? Exatamente. Aí tem um mais aqui também, que, pô, é pau, cu, xereca, escatológico, cocô, xixi, peido, pá. As piadas de baixo ventre, né? Baixo ventre. E tem aqui, que eu acho que é onde a gente ia muito, né? Que é onde você conseguia fazer a vovó e o netinho rirem, se divertirem juntos. É tão difícil. Não, é uma coisa meio fazer ingênua, né? isso. Porque você pegar assim, Valéria e Janete. Aquilo era de uma ingenuidade, cara. Não é? A Janete, pra mim, era um dos melhores personagens que existia. Não porque é, era uma Janete. coisa Não, assim. e a Thalita. Era a Thalita. Cara, né, eu também era Thalita. time Janete, cara. A babuína era foda. A babuína. Era rock and roll demais. Não, e assim, o VR falou esse lance da diversão na época que a gente trabalhava lá, né? As nossas leituras eram divertidas demais, cara. Quando a gente se juntava pra ler o que a gente tinha feito lá, né? Leitura do programa mesmo. Era muito divertido, cara. Eu lembro a cena que você falou do Sherman, uma vez eu escrevi a Valéria, e eu botei a Valéria com um cara tal, lá, né? Aí ele falou, Palito, deixa eu te falar uma coisa. A Valéria não transa. Aí eu falei assim, não, seu Sherman. Ele, não, rapaz. Pra você ter uma ideia, nem cu ela tem. O engraçado dela é o jeito dela. Não é a sexualidade, não mistura isso não, sabe? Deixa o jeito dela falar. E fica, inclusive, mais engraçado, né? Uma aula, né? O Charminha era fantástico. Foi bom tu ter puxado isso, porque assim, existia... Não passou o texto. Não, existia essa onda lá, a galera falava assim, não, cara, presta atenção porque a Valéria não tem cu. Aí a primeira vez que a gente ouviu isso lá, não sei se foi junto, assim, eu falei, ué, assim, então. Aí era justamente por isso que, pô, Palito já deve ter tomado essa diretriz bem antes, óbvio, né? Que é muito mais antigo que a gente lá. Mas tinha essa onda. O pessoal falava sempre pra quem chegou novo, que ia escrever, falava assim, não, presta atenção porque a Valéria não tem cu. Lembra disso aí? Porque era dito exatamente isso. E detalhe, agora a outra tinha. Sim, ela era toda fogosa. Ela era fogosa e os homens se aproximavam dela, não da outra. Então tinha uma... Sim, ela mexia com... Como é que era? A pelvis. Com a pelvis, isso. Era engraçado demais. Exato. Tinham várias coisas assim desse humor, dessa linha, dessa escola, né? Não sei se é escola. E que eu gostava muito. Eu acho difícil fazer... com todo respeito ao que todo mundo está fazendo, mas na internet, que é um lugar muito livre, né? Mas você fala assim, faz uma piada aí sem falar palavrão, uma piada sem falar nome de ninguém, e uma piada sem falar marca, e faz rir aí. Cara, isso era o Zorra. Sim. Mas difícil. Isso que você falou, uma aula do cacete aqui. A gente tá falando de curso aqui, a gente é um curso, né? Sim. Então, porque assim, as pessoas... Aliás, eu quero fazer um curso de vocês. Não, a gente inclusive vai dar um acesso pra você. Boa! Sério mesmo, quero muito. Cara, eu assisto as lives de vocês, não, mas Palito, isso que você falou é uma honra pra gente. E quero fazer stand-up, porque eu não tenho cu. Quem não tem cu abraçou para bancar esse lugar do stand-up, mesmo sendo ator. Eu me escondo muito mais atrás dos personagens do que ir lá bancar, mas eu acho que com a oficina de vocês, eu acho que eu posso ganhar cu. Boa. Não, mas porque assim, a gente, né, tem pessoas que olham o Zorra Total, né, e falam, é um programa vulgar, coloca nessa caixa, né? Mas, cara, se a gente pensar,
é o que você já falou isso em outro momento, que é um programa que faz a avó e o neto rirem juntos. Né? E tinha essa meta. Tinha. Né? Provavelmente você que assistia, pegou essa época, você via junto com a sua família, não era uma coisa que você via sozinho no quarto, né? E o quadro infantil geralmente ficava por último. Então, é isso que eu ia chegar agora. É. Tinha, né, de fato, as mulheres de biquíni, as gostosas, tinha. Mas tinha quadros que eram infantis também, praticamente. Mas né? as mulheres de biquíni, é engraçado. Com todo respeito ao que todo mundo está fazendo aí. Uhum. Mas você olhava as mulheres... Você olha as mulheres do Faustão, Uhum. as mulheres do Zorra, do Strip Train, por exemplo. Uhum. Você não vê um biquíni enfiado. Uhum. Assim, com aquela bunda, com aquele close na bunda. Você não via. Era muito mais sensual do que o que os outros fazem aí de biquíni, porra, de bunda. Não era não isso. era um pano, não era uma banheira. Não era uma banheira Era do um Gugu, negócio mais... com Eu todo acho que respeito. ali, Mas, cara, assim, era mais é um que- resquício. é que a gente teve uma... Você olha as bailarinas do Faustão. Mas, As assim, lindas, é que a gente teve uma virada. sensuais. A gente teve uma virada, né? Claro. Que é interessante, assim, porque isso vem de uma tradição do Sérgio Porto, né, do Stanislau, onde essa sensualidade, em épocas de ditadura, era o transgressor. Isso. Quando começa a aparecer isso, o Sérgio Porto, que era um cara à esquerda, levava isso, era uma coisa assim, cara, quem tá botando nudez, toda nudez será castigada, né? A gente vê. Claro. Então caraca, como isso é transgressor? Só que virou-se um tempo que E aí isso não- virou o senso comum. Então, assim, são Já não resquícios é- de uma transgressão, É. Que, né, de uma pornô chanchada por aí, que deixou em algum momento de ser. Né? Então, assim, aquilo envelheceu e mudou o sentido. Era algo isso que aí. era transgressor que deixou de ser. E as pessoas olham como se fosse simplesmente uma origem É. tá banalizando o corpo e tal, mas quando nasce não é assim. Quem leva é a galera de esquerda. Então parece uma coisa, é um programa de direita que expõe a mulher. Isso, não, é. a origem não é essa. não é. Então acho que falta um estudo das pessoas também desse cenário. Por isso que é importante estudar a comédia, olhar. Porque se verdade. você vai ver a biografia do Sérgio Porto, ele tá longe de ser esse cara que é o Sherman. Né? Que Sim. ele Exato. é outro tipo de cara, mas que é o cara que fazia isso. E quando tá isso nos programas, Chacrinha, Levava, tudo isso, esse lugar assim da... Cara, como assim? A televisão tá botando sensualidade no ar? É isso, assim. Quem não curtia isso é que era o careta, é que era não sei o que. Hoje em dia é o contrário. Quem quer mulher nua é que é o careta. Tu quer de gostosa nu. Cara, as coisas mudam. Fato, é isso. Exatamente, Só que há Até muito pessoas tempo, né? Tipo assim, a gente, vamos dizer, você, sei lá, quem tem aqui 40 e muito, 50 por ali, a gente já começou a ver televisão, tinha aquilo ali. Então, Sim. como você falou, chacrinha, bolinha, uma época que todo mundo tinha. Sim. Aí depois tinha aqueles fantasia lá. Sim. que Aí a subversão passa a ser o status quo. passa a ser exatamente o que aí todo mundo tem. Aí daqui a pouco, tanto que o Zorra mesmo, o Zorra e tal, tinha essas mulheres, né? O pessoal falava que esse programa de humor tem que ter escadaria, né? Sim. Que as mulheres não desciam, Sim. aquelas coisas. Não, era isso, cara. Sim. Então você fala, Mas isso vem, Vai tu ficando, olha, os shows nos Estados Unidos eram montados assim. Você Exatamente, olha a abertura do Family Guy e tem essa cena, né, cara? E vai ficando, né? Tipo, vai sobrando, como a gente falou, resquício. Aí hoje só tem o quê? O Hulk ainda tem, né? O Domingão. As bailarinas, Eu fiquei né? sabendo as uma bailarinas. história. É. Foi o Elvio que me contou, né? Lembra do Elvio, né? Claro. O nosso chefe de redação, que trabalhou muitos anos com o Faustão. Com o Faustão, depois trabalhou com a E Dinê. que quando o Faustão começou a perder pro Gugu, lá com a banheira, Uhum. ele botou o sushi, o cara botou o sushi, deu uma merda fodida. Sim, um clássico. Foi, porra, o latininho, o cara, porra, o nego falou, porra, eu não... Aí o Faustão falou, não quero apelar. E chamou o Sherman pra dirigir. Aí quando chamou o Sherman, eu, pô, lá vem o coroa, o caralho, o Sherman chegou lá. E disse que o Elvio, ele já ganhou todo mundo, que ele falou assim, vem cá, o senhor vai mudar a equipe e tal? Ele falou assim, não, mantém a equipe. O cara virou o jogo com a mesma equipe. mesmo time. Né? Tirou onda. E como é que ele fez? Aí chegou a ver aquelas caretas da escadaria e o túnel. Mas como é que é isso? Não, olha só. As estrelas vêm de cima da escadaria. Quem está começando vem do túnel. Aí isso, falar que isso gerou um buchicho que todo mundo queria vir de cima.
né? Eu queria ser convidado. Eu já não, isso aí é túnel. Isso É o princípio da nave da Xuxa. Ele sempre tinha uma estratificação, né, cara? Mas o Chico Anísio, não, o Chico Anísio vem lá de cima, os alunos vêm do túnel. O cara vai se virar A no Xuxa stream. vem lá de cima, as Paquitas vêm do túnel. Então, então, aí, não sei se era uma estratégia para conseguir levar todo mundo que quer vir, as grandes estrelas que querem vir de cima. Claro, porque o cara quer, o grande fica querendo isso, só vai descer de cara. Entende? Então, tipo, aí o cara mudou a história com o mesmo time, né? Isso é uma das Mas o Sherman, de Foi. fato, é uma pessoa que, Não, com todas as críticas que se pode ter, ele Não, sacava ele muito é, de TV. cara, né, tem cara? que- Isso completamente, é pura totalmente verdade, né, absurdo, cara? né, cara? Ele salvou o Faustão. Cara, o cara é um nessa absurdo. época. E aí depois voltou. E Não, ele e- tava dirigindo Zorra na época. E ele salvou o Zorra. Não sei se vocês lembram também É. o começo do Zorra, que era Maurício Faria, Sherman, uma porrada de diretor. Cada um. Por isso que o nome. Né, a pessoa que não sabe, ó. O Zorra tem esse nome porque Zorra é bagunça. E no começo eram vários diretores que faziam um programa. Tinha humor de todos os tipos. Sim, É, eram tinha o 10, né? Aragão. Eram 10. Não lembro Tinha mas Marília, 10, tinha eram 10. Renato Aragão. Marília Pera, Tinha de tudo. Tinha humor mais TV pirata, tinha humor mais. E quem sobreviveu, que dava audiência que a galera gostava, era o humor do Sherman. Não, e uma coisa assim, Eram os personagens. E uma coisa que tem que ser dita é o seguinte, o Zorra Total saiu do ar por uma decisão de mudar o tipo de humor, não por audiência. O Zorra Total era líder absoluto, Cara. ganhava, mas assim, ganhava com facilidade todo sábado. A praça, Cara, né? A praça E tá outra viva. coisa, e uma coisa importante, assim, o Zorra Total tinha fila de anunciante. Tinha mais gente querendo anunciar do que o intervalo cabia. Então, assim, Verdade. nunca foi problema de audiência, nunca foi problema de anunciante, muito pelo contrário, transbordava de anunciante no Zorra Total. E Era só uma determinação da empresa de mudar o tipo de humor que ia ser feito. Os três trabalharam no Zorra Total, né? Eu trabalhei no Zorra Total só como analista de programação. Tava na programação nessa época, depois eu fui pro Zorra. E, cara, isso é uma coisa impressionante, porque, assim, o discurso, quando muda pro Zorra, né, que se tinha lá nas internas, vamos fazer um produto premium. Era só assim, não queremos mais um anunciante mercado, Guanabara, queremos Sim. carro. Sim. Só que, cara, a audiência caiu até se bobear num dado momento abaixo do Zorra Total, porque a audiência do Zorra Total era muito boa. Então, assim, Não, as e pessoas assim, era têm tão ideia que forte. deu errado. Não deu errado, não. Não, e assim, só pra você ter uma ideia também, assim, eu acho que de quão forte era o Zorra, que o nome não mudou, cara. Não mudou. Porque, Não assim, mudou, não porque quis se perder tudo que o Zorra tava trazia. ligado muito aos anunciantes. Isso Sim, mesmo. exato. O discurso pra não mudar o nome foi, mas foi. aí muda o nome, já tem contrato com o anunciante até não sei quando. Aqui, vocês lembram que nós estamos no Rio de Janeiro, né? Na Uruguaiana, ali, que é um lugar clássico de comércio popular aqui do Rio de Janeiro, os caras vendiam DVD Não, isso aí da Valéria é inédito. Janete, cara. Isso é inédito. Ninguém nunca vendeu DVD de programa que tá no ar. Uhum. Eu vendia DVD É pirata. surreal, tinha DVD Pirata do Zorra. É, De uma TV aberta. Isso só aconteceu no Zorra. exatamente. A gente passava na Uruguaiana, cara, no camelódromo, Vendendo via as TVs Valéria passando Janete. Valéria Janete. Cara, mas as pessoas não, né, assim, as pessoas não têm ideia que várias coisas que elas gostaram, hoje elas podem negar o Zorra Total, igual um dia talvez se negue a Praça é Nossa e tal. É isso, claro. Quantos personagens que ela adorava que estavam aí do Zorra? que vieram, Pô, né? vieram É. sucesso. De 15 anos, eu te digo, 15 bordões aqui que estão na boca do povo. Sim, até hoje. Até hoje, né? A galera entendeu? fala mesmo, né? Enfim, mas E assim, e outra coisa interessante também, que pessoas que hoje fazem outro tipo de humor, tal, mas começaram no Zorra com o Porchat, por exemplo, que Sim, foi é. roteirista e ator também. sim, Porchat. Verdade, né? É, o Hassum Não, fazia, e o Hassum O fazia. Porchat fala uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes que, como roteirista, que a gente aprendeu lá no Zorra, foi aprender a escrever juntos. Sim, isso Porque é outro- muito difícil escrever Muito. com alguém. É Uhum. muito difícil. E lá o Sherman, o Sherman, eu tenho várias histórias do Não, Sherman. mas vai falando. Conta aí. Aí tem um aí. Vai vir o documentário Sherman aí, a Guilda vai bancar esse. achando É bom que- pra caralho. É. E aí, pô, aí tava lá, ele entrou assim, tinha uma sala, tinha sala e tinha um quartozinho assim, né? A gente abria a porta e tinha aquele corredor, né? Aqui, que dava naquela sala aqui, aí entrava na sala e a cozinha aqui e tinha uma sala, a parte onde ficava a impressora. A gente tava lá, daqui a pouco a porta abre assim, é o Sherman, né? Ele olhou. Acho que essa merda, porra, não tem ninguém rindo. Mas aí todo mundo ficou puto, né?
E eu falei, pior que o velho tá certo, rapaz. Porque quando a gente tá escrevendo alguma coisa que é muito engraçada, a gente ri. Uhum. Ele entrou, viu que tava um silêncio. "Ô, isso é programa de comédia que vocês estão escrevendo?" É. Quer dizer, então tinha umas histórias. E eu lembro que nós tivemos uma reunião. Olha, essa também é clássica dele, o cara. Aí um roteirista virou e falou assim: uma incompetência, usou a palavra, uma incompetência da direção da Globo não ter renovado com o roteirista tal. O roteirista tinha ido para outra emissora. Aí o Sherman, rapaz, você sabe que esses mesmos incompetentes renovaram o seu. Eu já baixei a cabeça aqui, ó. Climão, meu irmão. Parecia bordão Não, de meu irmão, do programa, viu? ele dava só na canela. Aí tinha outra coisa que ele fazia direto, que era assim, a gente tava trabalhando lá, porque é como o Palito falou, numa Começou sala, aqui né? o Não, documentário Maurício Thiago. Se puder A gente falar- vai sair daqui fazendo um projeto e mandando Não, pra se puder algum- falar, eu conto 2 histórias do Não, porque Thiago. assim, porque aqui era um no computador, né, escrevendo ali, Pilotando. e 2 ou 3 ali só falando. Ah, ele entrava, né, era sempre, tinha aquele tempo, né, dava aquela olhada, e falava assim, parece obra da prefeitura, porra, só um trabalha, os outros ficam olhando. E, cara, as obras são assim mesmo. Tu passa ali. Tem sempre um malandro cavando, maluco né? quebrando. Os outros comendo marmita, O cara com uma sentado. Fanta, um dono. Outra também estava sentado assim, estava de plantão lá, porque a gente ficava de plantão, né? Sim. Na gravação do lado do chão. Aí chegou uma figura lá que quando entrou, o programa deu uma subida, né? Ator. Não, o chefe de redação, que isso Ah, é chefe de normal redação, acontecer isso. E o Chama fazia muito isso, a vassoura nova varre bem, né? Então, volta e meia trocava o chefe de redação para dar aquele gás, chamou o serviço. E aí, o cara parou do lado assim, mandou essa assim, ó. E o programa subiu uns 3 pontos, né, nessa semana, né? Aí ele falou, Chama, o programa tá indo bem, né? Aí o Chama olhou. Há 11 anos. Aí o cara, aí eu já aqui, ó. Muito bom, né? Ele tinha umas respostas. assim, É verdade. é uma experiência, é um senhor de 80 anos, né, cara? Tipo, com a história que ele tem, que, porra, lançou. Eu quero enxergar a Xuxa vindo de um filme com um garoto de 12 anos. Com capa de ele e ela, Playboy, e fala, vira a rainha dos você daí baixinhos." é uma grande apresentadora infantil. Pode crer, né? Pô, o cara tem que ser. O cara tem que ser uma águia. E depois aí a Globo veio e pegou a Xuxa, aí ele foi e lançou a Angélica. Aí a Globo pegou e levou ele de volta. Pô, vamos pegar. Quer dizer, então o cara tem uma história que o Charminho fato, tem. cara, Pra de TV, descobrir, né, os talentos assim, era Cara, foda, o cara é. Cara, não, e assim. Esse diferencial dele que eu acho absurdo, assim, porque não é um cara que fica no escritório, né, cara? Isso. Não, isso essa história que o Pareto contou, por exemplo, de como você se apresentou, como o VR contou de pessoas que a gente via se apresentar, isso era uma parte menor, né? Porque ele ia muito, né? Cara, A mas gente viu ele indo ao teatro. Quando né? eu apresentava o Humor Globo, né? O podcast lá da Globo, cara, vários atores que foram lá que eu entrevistei. Cara, vários assim, eu comecei porque o Sherman tava na minha plateia. Cara, era corriqueiro, cara. Corriqueiro, eu comecei, eu tô na Globo porque o Sherman... eu me lembro lá na redação, toda quinta-feira, às vezes ele passava lá, tinha o Gugu ali mexe, que era o redator final, ele passava lá pra pegar o Gugu, levava quinta o e Gugu sexta, pra pra ir, levar né? pra ir ao teatro, pra eles ficarem vendo... Você lembra da Flávia Reis? A Flávia Reis, nós Sim, trabalhamos sim, com ela. Nós trabalhamos com ela no Zorra. Ela foi uma das que falou, que começou porque ele tava na Foi, plateia. mas por quê? A gente tinha feito uma oficina, lembra que a gente tinha feito uma oficina Uhum. com ela? A gente tinha feito bem antes uma oficina, e a gente, quando viu a Flávia, falou, cara, a Flávia, ela tá pronta, né, cara? Ela já era, assim, os personagens dela, ela já tinha um domínio absurdo, ela já fazia, não sei se ela fazia. fazia. Ela fazia a Vânia da Van, que era um Isso, personagem é. muito Porra, popular. era bom demais, cara. É, E quando a é, gente é. viu isso, a gente falou, cara... Aí, e ele sempre pegava essas dicas, né? Aí ele foi, e eu tava no dia, você devia estar também, a gente tava no dia que ele foi, e eu vi, cara, quando ele chegou pra falar com ela. No teatro. Foi, a gente Que foi porque ele ótimo, fazia né? exatamente isso, ele assistia, no final ele ia falar. Aí quando ele chegou pra falar, ele virou pra primeira coisa que ele falou falou assim, por que você não tá na TV? Mas Sim. assim, não falou, olha... Paulo posso falar que eu quero Matias falar também. contigo? Isso era uma coisa que ele fazia sempre. Por quê? Por que Porque ele você- queria ela falou, entender. porque não me Alguém já te deu a chamaram. oportunidade?
Tipo assim, né? Alguém já te viu? Como é que é isso? O que tá de errado aí, né? Uhum. Então ele fazia sempre essa pergunta. Acho que o Paulo Matias também falou isso. Paulo Matias. Vários. Paulo O Matias, Paulinho é outro que é que nem você, que é da Associação dos Imitadores. Paulinho. Mas o Paulinho imita perfeito. O Paulinho, no dia que porque eu tava terminando um texto, eu não conseguia assistir o teste dele. Mas eu lembro que ele foi lá no Arpoador, não foi no Leblon, não. Lembra que a gente mudou Sim, uma sim, lembro. Aí eu tô ouvindo aquele gritaria do cara. Quando eu abri a porta, tá o Paulo Matias mordendo o pé do chefe. Cachorro, o chama rindo pra caralho. Quer dizer, o Paulinho tava fazendo o personagem que virava cachorro, né? Era isso. Não, a graça do Paulo Matias era essas transformações, de fazer aquele segura Hércules. Que ele viu? era super hétero, aí virava gay, virava não sei o quê. Cara, essa elasticidade gay, dele Esse personagem era engraçado pra caralho. Pô, era engraçado pra caceta. Que depois destruíram o personagem, que botaram uma parada ultra moralista, que era um cientista. Era um cientista maluco que queria fazer a cura gay. Botaram tantas camadas no personagem. Engraçado quando era essa porra, não. É. A gente trabalhou o Paulinho na TV Globinho, cara. Sim, cara. Paulinho, Ele já não era criança, né? Paulinho é sempre criança. né? Exatamente, ele é sempre criança. Mas eu fiquei curioso que o VR falou que tinha uma história aí pro do Cara, eu Sherman. conto no curso, são duas histórias. Uma, ele tava uma vez na redação, ele virou e falou assim: eu não sei imitar o Sherman muito mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Faz o dedinho. Mas faz o dedinho. assim, até eu já tô imitando, que eu trabalhei com ele. Ô, rapaz, tem gente que é um ótimo ator, mas é ruim como autor. E tem gente que é um ótimo autor, mas é ruim como ator. Aí, de vez em quando, surge um fenômeno, tipo o Fábio Porchat, que é ruim como ator e pior como autor. Caraca. Mas que era uma piada, tá, Não, gente? mas Era é uma claro. piada. Não, e ele, Mas isso, esse essa tempo, é olha o como Não, a construção da piada perfeita, cara. Tava todo mundo esperando, Ele né? era um Uma coisa. provocador, né? Você mostrava alguma coisa pra ele, eu sacaneava muito também, né? Que eu às vezes eu levava o texto pra ele e falava assim, Sherman, estou trazendo o texto aqui pro senhor, já até trouxe já rasgado aqui, ó. Mas era Aí fácil. ele ia, eu vou rasgar essa merda. Às vezes eu levava o texto já com a lata do lixo, ó, aqui tá o texto, aqui tá a lata do lixo, foi bom, seu Sherman. Cara, mas E é bom demais isso, cara. O velho era. Eu Pô, gostava. mas é porque, assim, eu tinha medo. Confesso que eu tinha Não, um mas pouco de medo. não, todo mundo que eu não convivi com ele, mas todo mundo que eu ouço, ao mesmo tempo que tem um respeito, assim, por ele entender muito de comédia, tinha um pavor, certo Porra, tinha pavor um dele. medo do caralho se tu dele. levantasse uma bola, deixasse que. Ele cortava mesmo. Mas o mole. Sherman tinha uma coisa muito legal, não sei se é porque era outros tempos também, assim, ele muitas vezes criticava, reclamava, mas ele não mexia na redação, cara, era uma Não coisa mexia. impressionante. Ele podia dizer que seu trabalho estava uma merda, que não gostou, que estava ruim, mas ele não era alguém que ia chegar assim, não existia um clima, Famoso por exemplo. por não demitir. Não inclusive. tinha um clima de assim, caramba, ele falou mal, eu vou ser demitido. Não havia isso. Acho que ele podia exagerar na forma como ele reclamava, mas era sempre de fato pra você melhorar, pro programa melhorar. mas Nunca como uma ameaça. Eu tenho aqui o controle e se você não fizer, você tá fora. Nunca existiu esse. A estrela pelo menos maior no tempo sempre que era eu o fiquei lá. programa, o Zorra. Se você tentasse aparecer mais do que o programa, ele dava uma porrada. Isso com um ator. Mas com ele roteirista. mesmo não aparecia mais que o Ele- programa. exatamente. Ele não era um cara Não, que queria fazer. Então, aparecer. até o ator que quando começava, ele botava um pouquinho na geladeira e equilibrava com o outro. Tal, entendeu? Aí, todo mundo teve a sua fase de bombar Sim. no Zorra uma época, né? O ator. Mas aí o ator vinha lá, ele trocava, botava outro, sabe? Mas não demitia, estava todo mundo ali trabalhando. Vamos ver na época, mas ele fala, 50 famílias, pô, que come aí, pô. Essa preocupação ele sempre. Então, Mas Porque essa escola do Chico Anísio também, né? De botar a galera É. toda na escolinha. inclusive o segurar. Chico, no final Sim. da vida dele, foi no Zorra, né? Foi lá Sim. com a gente, né? E depois teve até o especial dele, que o Sherman dirigiu, da escolinha com os personagens do Chico, enfim. Mas eu queria só, Palito, antes que a gente termine, você falasse também um pouquinho do Bonequinho Vilker, que foi sim. uma criação sua que foi super. Que deu super É certo. o super-herói do subúrbio carioca, né? E o Saúva, né? O ator que faz. Marcelo Uva, né? Aliás, tem uma história com o Sherman, com o bonequinho, porque quando a gente foi pro Faustão, a gente passou passei no final, e aí o Sherman viu e falou assim, e eu já tinha falado pro Sherman. Falei, seu Sherman tem um personagem assim, assado. Aí, que porra é essa, Palito? Aí eu expliquei ele. Palito, eu não entendi porra nenhuma. Aí passou.
Aí quando acabou o Faustão, aí no outro dia eu tava na redação e ele falou, Palito, senta aí. Aí ele sentou, explica essa porra. Aí eu expliquei tudo pra ele. Quando eu terminei, ele levantou e falou, rapaz, nós vamos ter que internar o Palito. Eu não gostava do bonequinho. E ele falou... Ele viu a porra indo pra semifinal, pensou, cara, deve ter alguma coisa aí. Aí eu expliquei, ele não entendeu. Falou, Palito, Ô, você é rapaz. ruim, Palito. Porra. Você é ruim, rapaz. E quando a gente também escrevia alguma coisa, eu provocado. Ele falava assim, eu tô com uma ideia que ia ser sensado. Ele, rapaz, tu conhece alguém bom pra escrever isso aí? Caralho, cara. Poxa, eu vou escrever essa parada aí, pô. É mesmo? Tem que ser bom, hein, pra escrever isso aí. Tá, enfim, ele brincava. O bonequinho, cara, são 27 anos fazendo esse trabalho. É um personagem que eu acho que tem uma estrutura, vocês que são da ciência, do riso, né? Eu que eu faço a coisa inédita que ninguém nunca fez. Não é isso. Mas é uma estrutura difícil, inclusive, de colocar na caixinha, Sim. de filmar. Aliás, estou pedindo até ajuda, porque a gente não... Tudo que eu filmo do bonequinho é uma merda. A gente, no teatro funciona, vocês foram lá assistir, né? Sim. Funciona ali no teatro, mas quando a gente vai filmar, eu não sei se é porque tem um tradutor, né? Não tem, que eu lembro que tem alguma coisa parecida na comédia, era aquela personagem da praça que fazia... como você diz... como você fala isso? Aí o outro falava uma coisa. Sacaneava ela. Sacaneava. Mas que também não é o bonequinho. O bonequinho é um personagem que fala enrolado. Na verdade, ele surge do lixo desse jornalista, né? Eu era um personagem que eu faço um jornalista. Pra quem não é do Rio, não sei se sabe que tinha aqui o bonequinho Viu do Globo. Do Globo, né? com o... Viu de assistiu. Que assistiu, que ele assistia... Os filmes, aí ele tava dormindo, tava coisa, aplaudia. daí que veio o nome. Aí a gente fez o bonequinho Viu com L. Que era esse Viu de vilão. De vilania, né? Vilania. E aí e o símbolo era ele tacando a cadeira. A gente brincava com isso, fez uma sátira a isso. Mas o que eu quero dizer é... Ele fala enrolado e nem sempre tudo que ele fala eu traduzo. Então, eu não sei como filmar isso. Na verdade, eu estou buscando um caminho de jogar ele na internet, tanto que mudamos o nome dele de Bonequinho Viu. Para View de visualização. Para View de visualizações, né, para poder colocar ele na internet. Mas a gente ainda não conseguiu essa fórmula de fazer os vídeos. Tudo que a gente tem filmado, a gente não tem gostado do que a gente tá vendo, né? O que a gente vê, que a gente acaba assistindo. Mas a gente, em breve, vai ter o Bonequinho Viu aí na internet aí, com TikTok. Pô, muito maneiro, tá a promessa. E o bonequinho já tem 27 anos, como você falou. 27 anos de fracasso. Muito aí. legal. Porra, é muito tempo, cara. Eu não imaginava que fosse. Ele já se reinventou no nome, né? Já. Não, a gente já pintou com tinta de parede. Já fizemos de tudo, já. Fizemos show de empresa, fizemos tour, rodamos o Brasil, fizemos muita coisa, mas fizemos Faustão, né, e tal. Mas a gente só se fala de outra coisa na cidade. Só se fala. É isso, gente. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Véi, fala aí Bom. do nosso curso e se despede do... Isso aí. Bom, você que quer aprender a escrever comédia, entra lá no nosso site, vivendodecomédia.com. Ih, desculpa até rebobinar. Você quer começar a escrever comédia? Ou você já escreve e quer se aprimorar? Ok. Então entra lá no nosso site guildadecomediantes.com.br, entra lá na nossa página, tem tudo descrito. O nosso curso tem 8 módulos, 87 aulas gravadas, mais de 45 horas de gravação. Lá na nossa página você vê o depoimento de quem já trabalhou com a gente, tem o depoimento de um monte de gente, tem do Hélio Della Penha, Ed Gama, do Paulo Carvalho, do Hudson. Fora as pessoas que vêm aqui, né? Nossos convidados que vêm aqui, já trabalharam com a gente, acabam mais ou menos falando do nosso trabalho. Tem o depoimento de vários alunos lá,
ou que já trabalhavam com humor, ou que começaram a trabalhar recentemente. Tem alguns alunos famosos nossos que a gente já está começando a divulgar, né? Não sei nem se a gente pode, mas enfim. Pode, Lara deve, porque não. Santana é aluna da Guilda de Comediantes. Aquela Miranda, aluna da Guilda de Comediantes. Agora a gente vai ver no curso assim, tu quer entrar no mesmo grupo do WhatsApp que tá Lara Que Santana? Lara Santana. Aquela Miranda, o Palito. Rafael Saraiva, do Porta dos Fundos, aluno da Guilda. Então, assim, tem uma grande... Não vou dizer, né, que eles aprenderam a comédia por causa da gente. Seria uma canalice minha dizer isso. Mas, em algum Estudaram com a momento, gente. em algum momento, o nosso conteúdo ajudou eles, né, de alguma forma. Então, assim... Inclusive, desculpa te interromper de novo, mas assim, basta ver o episódio com aquela Miranda que ela É, faz isso um que eu ia falar. jabazaço faz. nosso. Gratuito, né? Jabá gratuito pra gente. Então, assim, venha se juntar essa equipe que tá se formando da Guilda de Comediantes. E uma outra coisa que eu espero que se torne uma rotina é o show da Guilda de Comediantes, sempre com 5 alunos nossos. Se der certo, isso vai virar um evento fixo todo mês, né, em 2024. E se der mais certo ainda, a gente vai começar a viajar pelo Brasil. Então, você que é aluno nosso, aluno da Guilda de Comediantes, você vai ter oportunidade de, pelo menos uma vez por mês, ser um desses 5 alunos que vão se apresentar no momento, só aqui no Rio de Janeiro, mas quem sabe no futuro em outras capitais também do Brasil. Então, acessa lá guildadecomediantes.com.br e venha se tornar nosso aluno. Boa, sua despedida. Tem Cara, algo mais a Palito, dizer? não, só tenho a agradecer ao Eu que Palito, agradecer, cara. Foi um querido. prazer Pô. não só ter aqui você hoje, como assim, os 2 anos que eu trabalhei contigo, assim, era muito engraçado. Esse negócio que você contou aqui, eu me lembrei quando você dizia que era muito dura a vida de quem morava na Zona Sul, porque para chegar em Bangu demorava demais. Eu falei, cara, bela sacada, cara, assim. Então, muito feliz de você estar vindo aqui e obrigado por ter Eu que estado agradeço. aqui com a gente, cara. Tá ótimo. Fernando Aragão. Cara, esse Palito, cara, era um puta colega, né, cara? Um dos cara. melhores colegas. Não, e o Palito, assim, disparados que a sempre gente teve generoso. ali. A gente chegou lá um Sempre pouco um cara, nervoso, né? é. Porque, assim, o Zorra já tinha uma maior galera que trabalhava lá junto, né? A gente com medo, né? De como é que a gente seria recebido. O Palito recebeu a gente super bem. É. Foi um dos que, logo de cara, veio, assim, deixou o clima super tranquilo pra gente. Então, assim, era o ambiente da redação do Zorra Total era muito bom mesmo. O Palito era um dos caras que sempre fazia a coisa que já era boa ficar melhor. Então, Pode assim, crer. era... Cara, super alguém que a gente só obrigado, tem a valeu aí. agradecer, cara. Eu que agradeço. E Palito, eu não trabalhei contigo, né? Mas. querido. Inveja, porque ele sempre ressalta. Pô, a gente viveu. Ah. Pô, eu, VR Aragão, a gente já trabalhou em algumas equipes, algumas. com problemas assim de gestão de equipe grandes, né? E, pô, Sim, saber pô. que tinham equipes que funcionavam, que a galera se gostava, era o Maravilha. diferencial. Então, prazer ter você aqui. Pô, prazer. Aquele foi meu. momento que você, né, fala, porra, foi ótimo participar. Pô, bom né? pra caralho! Foi bom mesmo, é sempre uma aula. Eu acompanho vocês, Que bom. as lives, né? De vocês, sempre uma aula mesmo, poder trocar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, que cada um tem para colaborar nesse universo aí tão difícil, né? Da comédia, né? De encontrar cada um seu espaço, de se reinventar, de discutir o que é engraçado, o que não é. Enfim, pô, parabéns pela ciência, que vocês vêm estudar a ciência da comédia e formando comediantes aí para o nosso mercado. E aqui começa o projeto Doc do Sherman. Vamos escrever esse Não, projeto. só para fechar Não tô uma do brincando. Sherman. Não Pô, tô eu brincando. vou fechar com uma do Sherman, que é o Renato Rabelo, lá do Sim, Papagaio do aham. Sérgio. Ele imita o Sherman, ele é o Perfeito, melhor imita, é. ele é perfeito. Aí uma vez ele estava no banheiro, foi no banheiro mijar. Mijar. Ele estava no banheiro lá na Globo, né, no Projac. O Sherman vem e bate na porta. Aí ele lá de dentro, quem é, porra? Imitando o Sherman. Porra, tô mijando, porra. Aí o Sherman, rapaz, se sou eu que tô aí dentro, quem é que tá aqui fora? Pô, ele abriu assim. Pô, foi mal, Sherman. Não sabia que era o senhor. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.